Eu aqui sentado, eu fico perguntando às vezes, acabei de publicar um shorts, um reels do YouTube, que eu não sei, e eu quero dizer o seguinte: como é que a gente pode apoiar a ideologia de gênero? Como é que a gente pode apoiar certos tipos de coisa? Como é que existe cristão que apoiou? Como é que existe tipo de gente? Meu querido, não é direita ou esquerda, é princípios. Como é que eu posso falar que eu apoio certos tipos de coisas, mas essas coisas apoiam tanto aborto, apoiam ideologias, apoiam que uma criança deva escolher o sexo que ela quer ter, não é nem o que nasceu. Então, assim, eu quero dizer para vocês o seguinte: não é questão de Lula ou Bolsonaro, vamos citar logo, vamos dar nome aos bois, literalmente, e dizer para você o seguinte: como é que eu posso apoiar certo tipo de coisa que Deus, que a Bíblia não nos apoia, não apoia esse tipo de coisa? Por exemplo, vamos mais além. O que a Bíblia fala sobre os afeminados? Vou falar afeminados porque é a palavra que a Bíblia utiliza para homossexuais daquela época. Os afeminados. A Bíblia fala o seguinte: que eles não entrarão, não herdarão o reino dos céus. Estão em pecado. Então, assim, isso é preconceito? Isso é homofobia? Mas está na Bíblia. Então, assim, como é que eu posso apoiar certo tipo de coisa? O candidato X, que é o Lula, vamos colocar logo nomes. O candidato Lula, ele sempre está em plateias que tem os teatros obscenos, pessoas nuas, beijo na boca entre pessoas, fazendo círculo, pelados, um cheirando a parte íntima do outro. E como é que eu posso chegar para vocês e falar o seguinte: não, isso está certo, eu tenho que apoiar esse tipo de gente? Não é questão de eu ter apoiado ou não apoiado, é questão de eu ter falado o seguinte: como é que eu posso pegar e apoiar alguém que apoia esse tipo de coisa? Alguém que vai me governar, alguém que vai poder criar leis, vai fazer leis, ou vai tirar leis. Então, assim, eu não posso fazer esse tipo de coisa. E às vezes as pessoas me têm como bolsomínio. Ah, você é bolsominion? Não, querido, eu sou cristão, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sigo a Bíblia. Então, se eu sigo a Bíblia, eu não estou em pecado, porque eu estou seguindo a Bíblia. Agora, preconceito, você quer me dizer que Deus é preconceituoso? Eu vi certo dia que em algum podcast, eu não me lembro certo, eu só assisti rápido e já passei para cima, mas que dizia que a Bíblia, na verdade era uma live que estava tendo no TikTok, que estava tendo, e eu passei rápido, porque eu não gosto das coisas, mas eles falaram o seguinte: se você tem um livro que você segue por sinal, e esse livro fala que você, sobre escravos, você tem que ensinar. Gente, nós temos que entender o seguinte: o Antigo Testamento, ele seguia uma predominância. Existia empregados naquela época que eram escravos, eu acredito que seja, eu acredito que fosse, eu não sei muito ao certo, mas a gente deve conversar, a gente deve falar mais sobre isso nas igrejas, a gente deve falar mais sobre isso em todo lugar que a gente vai, porque é o seguinte: como é que eu sou preconceituoso ao falar que os afeminados não vão para o reino dos céus, que se está na Bíblia? Quer dizer que eu tenho que deixar de pregar essa parte da Bíblia, né? E a outra parte é me dizer que se eu posso ou não defender o aborto, se a Bíblia condena isso veementemente. A Bíblia condena a morte. Se eu tô matando um serzinho dentro da barriga da mãe, né, dentro do ventre da mãe, a palavra do Senhor diz que Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Então, meu querido e minha querida irmã, eu quero dizer isso para você. Pensa, não é ser bolsominion ou ser de esquerda, é questão de Bíblia. Ah, mas você é bolsominion? Não, eu sou Bíblia, meu querido. Se a Bíblia me diz para seguir, eu vou seguir. E é isso que eu quero dizer para você. Não condena o teu irmão porque o teu irmão votou em Lula ou votou em Bolsonaro. Nós temos que entender por que pastores que pregam o evangelho, para conhecer a Bíblia, conhece a Bíblia e ainda assim apoiou. Fez o L, inclusive. Então, assim, a gente tem que entender que é muito mais que isso, é muito mais que Lula, o cara em si, a pessoa do Lula em si. É o que tem por trás, é o que ele apoia, é o que ele fala, é o que ele faz. Porque a gente tem que entender, meu querido irmão, que nós não podemos de forma alguma ter essa interpretação não bíblica. Porque olha só, pensa comigo, se eu pego e estou aqui apoiando, se eu estou apoiando, querendo dizer assim: ah, mas eu posso apoiar o Lula, porque Lula não vai legalizar o aborto, irmão, ele apoia isso.
Ele acha isso certo. Ele falou, como é que eu posso tirar o direito de alguém que não quer ter um filho? Irmão, usa camisinha. Irmã, usa camisinha. Preservativo, que seja. Tanto métodos anticonceptivos que você possa usar. Aí vem um presidente da República, hoje é presidente da República, então o candidato dizia que, não, mas como é que lá na Europa, em tal lugar X, as pessoas pagam e tem um aborto? Irmão, mas é crime, entendeu? É matar alguém, porque já gerou, já é vida. Então, assim, a condenação, a nossa legislação permite o aborto somente em questão, eu nem sei se eu podia falar essa palavra, mas eu vou dar um jeito. Em questão desse tipo de crime, né, contra a mulher. Então, assim, a gente tem que entender, a ideologia de gênero, ela é pecaminosa, ela destrói família, ela destrói tudo. Porque como é que eu posso dizer que uma criança de 12 anos, ela já pode, ou que vamos dizer, menor de 16 anos, né, 15 anos, não sei qual é a idade certa, mas como é que ela já pode escolher o sexo que ela tem que ter? Então, assim, a gente tem que entender que a prosa, a falar, nós temos que entender o que falar, porque nós temos que pregar o evangelho e falar a verdade, porque quando nós, como estamos com o microfone na mão pregando e falando, as pessoas estão nos escutando, nós somos referência, como diz aí, por aí, nós somos influenciadores, não influências, nós somos influenciador, entendeu? A gente não pega o microfone para ser famoso, a gente pega o microfone para pregar a palavra de Deus. Aí você vem e tem as pessoas dentro da igreja, às vezes com cargo eclesiástico, às vezes com igreja, assume igreja e tudo, e fez o L. Ah, mas mas não é, irmão, tem que falar de política, não, irmão, tem. Porque no momento em que essa política vai contra os princípios de Deus, contra os princípios que a Bíblia nos ensina, irmão, a gente tem que ser contra. Ah, mas porque eu votaria em qualquer outro candidato que fosse, na época, que fosse contra esse tipo de coisa, porque nós temos que trabalhar a nossa mente para pregar o evangelho, para melhorar o mundo, para que nossos filhos venham a viver nele, até a vinda de Cristo. Então, assim, eu abri mais assim, esse leque aqui, sem citar versículos, sem Bíblia, até de uniforme do meu trabalho, para dizer para vocês o seguinte: às vezes, o cara que é bolsomínio, como vocês falam, ou como outros falam, às vezes ele está só falando a verdade, porque o que diz a Bíblia é o seguinte: nós somos contra o aborto, sim, somos a família, sim, mas fulano é de família, mas separou, o problema é dele com Deus. Agora, nós não podemos ter uma pessoa que incentiva e tem o poder de caneta na mão falando esse tipo de coisa. Aí é perigoso, porque se ele só falar as besteiras, amém, que fale, é ele Deus. Agora, no momento em que ele vai falar as besteiras, mas ele tem o poder da caneta, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o problema. O problema é que de fazer o L é de nós termos as consequências. Por exemplo, nós estamos em dezembro, e já agora, poucos meses atrás, embargaram umas obras lá na Caixa Cultural, que dizendo o seguinte: na Caixa Cultural tinha lá, falando um ex-presidente defecando na bandeira do Brasil. Tinha lá sexo entre muitas as fotos, né? Desenho, sei lá, que aquele R$250 mil foi pago para aquilo ali. Então, assim, meu querido irmão, eu quero dizer para vocês, sem politicagem, a gente tem que entender que nós que somos cristãos, nós temos que ser o sal da terra. Se a pessoa fala o seguinte: mas Luizinho, nós não podemos envolver política, Bolsonaro ou Lula, não estou envolvendo isso não. Eu estou envolvendo o seguinte: aquilo que é contra a palavra de Deus, aquilo que Deus é contra. Meu querido irmão, eu quero dizer para você neste momento, às vezes você imagina que nós estamos, mas porque você votou naquele lado de direita, assim, eu votei naquela direita porque ele tinha o poder da caneta na mão e era contra o aborto, era contra o casamento de pessoas com o mesmo sexo, tudo que a Bíblia fala que nós temos que ser contra. E era contra a ideologia de gênero, contra os afeminados, os homossexuais, não contra o homossexual pessoa, gente, mas contra essa ideologia nefasta. Essa ideologia que como é que eu posso dizer, que arrasta as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Então eu quero dizer para você neste momento, pensa mais um pouquinho, que às vezes você, por não gostar de política, o político que você não gosta, mas votou nele, que você não gosta de política, mas votou no político que gosta. E o político que gosta, minha querida, ele é profissional na política. Ou você entra na política para fazer a diferença e para mudar. Porque é o seguinte, hoje em dia, se você pega, olha, mas vai votar lá jogo do bicho,
Que evangélico é este que vai votar a favor do jogo do bicho? Ah, mas vai votar lá em loterias, jogos de azar. Que evangélico é esse que vota? Então repensa o teu voto. Acho que 2024 é ano eleitoral municipal em todos os municípios do Brasil. Então pensa com carinho. Tá? Vai aonde tem a virtude, vai aonde a pessoa está falando a mesma língua que você, a pessoa que vai defender o mesmo que você defende. Tá bom, meu querido? Foi só um desabafo, foi uma conversa aqui. Eu acho que eu nunca peguei de fato a câmera para falar com vocês sobre de fato o que eu penso ideologicamente, não somente política, porque política não A e não B, não direita e não esquerda, mas sim a ideologia que a pessoa transmite e tem o poder de assinar. Então, cuidado. O que a pessoa só fala, que às vezes o cara fala besteira demais e você deixou de votar no que fala besteira demais, mas o cara quando agia, ele agia a favor da família. Quando ele assinava os decretos, ele assinava a favor da família, a favor da igreja, a favor de crianças, a favor dos nossos policiais. Então, assim, essa pessoa que agora tinha palavras de avelã, de algodão, hoje ela tem a caneta na mão. E o que ela fala reverbera e ela vai colocar no papel. E isso sim é perigoso, meu querido irmão. Então fica na graça do Senhor, consciência política. Nós somos evangélicos. Não é pecado você estar na política. É pecado você ser um político corrupto, você corromper-se com a política. Mas estar na política para fazer a coisa certa não é pecado não, tá bom? Fica na graça do Senhor, que Deus possa te abençoar. E me perdoa se você não gostou dessas palavras, mas eu não fiz o L e não apoio quem fez. Misericórdia, porque quem apoia esse tipo de coisa é a ideologia de gênero, homossexualismo, vamos dizer, paradas gays, e esse negócio de igreja envolvida com essas coisas, casamento entre o mesmo sexo, eu sou contra, de fato, aborto eu sou contra. Então, irmão, eu sou a favor da família e que você tenha que ser a favor da família também, amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.